Olá, pessoal, nós voltamos aqui com o ciclo do carbono agora. E aqui nós temos o ciclo representando, então, o ciclo do carbono, que ele vai estar aqui, ó, na substância do gás carbônico. O carbono é esse C do CO2. Então, o CO2, o gás carbônico, que está no ar, ele é absorvido, né, ele é sequestrado pelas plantas para a realização da fotossíntese. Não só pelas plantas, como pelas algas, todos os seres que fazem fotossíntese. É um dos reagentes principais da fotossíntese, que é o processo pelo qual a planta produz o próprio alimento. E quando ela pega esse gás carbônico, junto com outras substâncias, ele forma o alimento da planta, que é, no caso, a glicose, por exemplo. E aí, quando um animal come essa planta, esse carbono que agora faz parte da glicose da planta passa para os animais. Então, esse carbono que foi sequestrado aqui, ele passa a fazer parte da cadeia alimentar. E daí, se algum outro animal comer esse animal, pega a molécula de carbono. Então, ele faz parte desse processo. Como nós jogamos esse gás carbônico no ambiente? Nós jogamos respirando, e daí qualquer ser vivo, vegetais ou animais, jogam. Então, esse ar que sai do seu nariz quando você respira é gás carbônico também. E aí ele volta aqui para a atmosfera. Lembrando que é o ciclo, ó. Qualquer organismo, quando morre e ele é decomposto, ele tem a liberação desse gás carbônico para a atmosfera. E a eliminação por carros e fábricas. O gás carbônico, gente, o carbono, na verdade, ele faz parte também dos combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo. Porque a formação do petróleo ocorreu a partir de seres vivos. E como tem carbono no corpo dos seres vivos, tem também aqui. Quando a gente pega o petróleo e transforma ele em gasolina, né, nós pegamos a gasolina do petróleo e depois nós usamos no carro, essa queima do combustível fóssil libera o gás carbônico para a atmosfera. E aí nós temos um problema porque esse combustível fóssil, ele estava meio que armazenando esse carbono de muito tempo atrás. E agora com a queima nós voltamos a jogar ele no ciclo aqui para a atmosfera. E no que isso interfere? O gás carbônico, ele é uma substância que está relacionada ao aquecimento global. Então, é o seguinte, ó, vamos imaginar que aqui é o planeta Terra. Claro que fora de escala, tá, gente? Em volta do planeta Terra, existe uma camada, que é a camada de gás carbônico. Essa camada ela é natural, porque lembrem que o gás carbônico ele sai da respiração dos seres vivos, então ele forma aqui a camada. Quando o Sol ilumina a Terra, a radiação entra aqui e uma parte da radiação não consegue passar essa camada de gás carbônico para fora de volta. E aí ela fica batendo e voltando. E quando ela faz isso, ela fica aquecendo o nosso planeta. Isso aumenta a temperatura do nosso planeta. Sem isso, o nosso planeta seria uma bola de gelo congelada. E com isso, que é o conhecido como efeito estufa natural, nós temos uma temperatura em torno de 15 graus. O que é bom para nós termos a vida. Porém, com atividades como a queima do gás carbônico, né, a utilização dos combustíveis fósseis, a retirada das plantas que deveriam usar o gás carbônico, se elas não estiverem lá, elas não usam, ficam no ar. Esse gás carbônico, ele vai engrossando essa camada aqui. Em vez de ele prender um pouco da radiação solar, ele prende muito mais. Porém, em vez dele esquentar um pouco o nosso planeta, ele esquenta muito mais. Então, agora nós temos o efeito estufa, né, com a interferência dos seres humanos, que gera o que nós chamamos de aquecimento global. Então, o efeito estufa natural é bom, porém o excesso dele
é que é ruim. E ele está relacionado ao ciclo do gás carbônico. E aí, pessoal, o último ciclo que nós veremos agora, né, nessa semana, é o ciclo do oxigênio. Não preciso nem dizer a importância do oxigênio para nós respirarmos. Que está aqui, ó, o O2, que é o oxigênio atmosférico. Então, esse oxigênio atmosférico, ele vai ser captado por plantas e animais para a gente respirar. E por que respirar é importante? Porque quando esse oxigênio entra no nosso corpo pelo nariz, vai lá para o pulmão, ele é entregue para o sangue e o sangue leva ele para dentro das células. Dentro da nossa célula acontece um processo chamado respiração celular, que é um processo de produção de energia. E esse processo tem a participação do gás oxigênio. Sem ele, a gente não tem essa produção de energia. Então, ele está relacionado porque a gente não vive sem o oxigênio. Porque é através disso que nós temos a produção de energia para o coração bater, para você viver, para você falar, andar e assim por diante. Então, esse oxigênio entra aqui no nosso corpo. Lembrando que na nossa respiração sai o gás carbônico, que nós acabamos de falar dele, e as plantas pegam ele para fazer fotossíntese. E na fotossíntese sai o gás oxigênio. Então, esse gás oxigênio ele também é liberado pelas plantas e pelas algas da fotossíntese. O que acontece é que, como a gente tem muita água no nosso planeta, né? Lembra da primeira aula, 3/4 de água do nosso planeta? Nós temos muitas algas fazendo fotossíntese. E aí uma grande parte desse oxigênio das algas vai para o ar e a gente utiliza ele para respirar. Então, na verdade, a maior parte do oxigênio que você respira vem das algas, devido à quantidade. Porque a planta, gente, além dela liberar o oxigênio que ela produziu na fotossíntese, ela também pode usá-lo, porque plantas também respiram. E o tempo todo. Então, elas também utilizam o oxigênio e liberam o gás carbônico. Gente, essa setinha aqui, na verdade, ela está representando as plantinhas aqui, está soltando o oxigênio da fotossíntese. Esse é o ciclo do oxigênio. Existe também o oxigênio que é utilizado para combustão, que é o processo de queima. Então, a gente poderia aqui partir uma setinha do oxigênio para cá quando a gente quisesse relacionar coisas que se queimam. Então, para você acender uma fogueira, para você queimar alguma coisa, a gente usa o oxigênio, e daí depois a gente libera o gás carbônico, que volta no ciclo anterior. E também no processo de decomposição. E aí também libera o gás carbônico, voltando no ciclo anterior. Então, na verdade, o ciclo do oxigênio e do gás carbônico, eles estão muito interligados, né? Porque aqui, ó, captou o oxigênio, mas liberou o gás carbônico. Então, eles são, na verdade, interligados. E o oxigênio, gente, aqui é uma curiosidade, ele é essencial para ter o fogo, né? Por que você não pode acender uma vela de aniversário na Lua? Porque lá não tem o gás oxigênio, ela não vai pegar fogo. Pessoal, é isso. Espero que tenham aprendido e até a próxima.